Olá, hoje eu acabei de atender um caso de agressividade, achei legal vir aqui falar um pouquinho sobre cães agressivos, um pouco sobre temperamento, tanto de cachorro quanto de humanos, né? E a interação entre esses dois. Porque não tem nada de errado com o cachorro ser agressivo, agora o problema começa a acontecer quando ele vai viver numa casa. Não tem nenhum problema o cachorro não gostar muito de ser contrariado. O problema começa a acontecer quando existem crianças na casa que querem fazer coisas que o cachorro não aceita. Então, a gente já vê de início que não tem nenhum temperamento correto e um temperamento errado. É a interação entre os dois, né? A interação entre aqueles que vão conviver que diz se aquilo vai dar certo ou não vai. E como a gente vive num país que não tem a cultura de começar certo, né? A cultura brasileira, ela não, em relação aos cães, ela é de utilidade. Claro, né? Não é utilidade no sentido de, que eu vou pegar um cachorro para caçar comigo, não. A utilidade de hoje, ela virou uma coisa emocional. Então, eu vou pegar um cachorro para fazer companhia para mim. Eu vou pegar um cachorro para ser meu amigo, eu vou pegar um cachorro para eu poder amar, entende? Então, já foi para um outro lado de utilidade, mas que não deixa de ser utilidade também. E essa forma de lidar com os cães, ela leva a um problema gravíssimo depois de relacionamento, porque não existe justamente um processo inteligente de adoção, né? Vamos lá. O que seria um processo inteligente de adoção? O cão não é assim igual um filho, né? Que nasce e aí você não escolhe o temperamento do nosso filho, né? Eu tenho 4 filhos, cada um é bem diferente do outro e você não escolhe, não tem como ir na loja escolher. Mas o cachorro é possível escolher. Então, por que não fazer dessa forma, né? Por que não pegar um cão que você tem condições físicas, materiais, emocionais de cuidar de forma plena, sem conflito, já que não existe temperamento certo e errado, né? Como não tem essa cultura de fazer uma seleção correta dos melhores cães para aqueles tutores e tudo mais, e os melhores tutores para aqueles cães, a gente já fica com um tipo de problema para resolver. A gente, que eu falo, tanto os veterinários comportamentalistas quanto os adestradores e as pessoas que trabalham com comportamento de cães, né? A gente fica com um problema para resolver que não é bem um problema. É uma incompatibilidade. Não é um problema do cachorro, né? Porque às vezes a pessoa, ela chama a gente querendo que a gente resolva, conserte o cachorro, né? No fundo é isso. E não tem nada para ser consertado ali. O que está errado, o que está ruim, o que está com defeito é a relação. E não é um defeito, é incompatibilidade, tá bom? Então, acaba que a gente precisa lidar com isso de forma bem criativa, né? Porque tem coisa também que tem seus limites, tá, gente? Então já houve o caso de agressividade, principalmente agressividade, tá? Em que o profissional que foi atender aquele caso orientou o tutor a realmente doar o cachorro. E olha só, para vocês entenderem a gravidade do que era assim, tem um filme, eu não lembro o nome do filme, mas o filme, assim, eu não lembro muito do filme, eu só lembro que eu acho, na minha cabeça vem que o Macaulay Culkin que trabalhou nesse filme, Anjo Mal, não lembro, Anjo alguma coisa. Só sei que tem uma cena que não sai da minha cabeça, porque é uma cena muito forte do filme, em que a mulher, né, se eu não me engano, ela é mãe de uma das crianças, e ela fica com a criança que é filha dela e a outra que não é filha dela, pendurados em algum lugar, um abismo, era um buraco que ela tinha que trazer os dois, só que ela não tinha força para trazer os dois. E ela teve que escolher um e soltar o outro.
Então, eu lembro, me dá até frio no estômago. É uma cena muito forte. Eu assisti, eu era adolescente ainda. Eu não tinha filhos, mas isso marcou, né? Como a vida às vezes pode colocar a gente em situações que a gente tem que fazer umas escolhas. Nesse caso, ela não tinha muito o que fazer, né? Foi um acidente e que não foi bem um acidente, mas qualquer coisa eu vou tentar procurar o nome do filme, tá? Aí eu de repente eu coloco numa legendinha aqui. E aí vocês assistem para entender. Tem coisa que é acidente, beleza? Aí você vai ter que tomar decisões ali que não são nada agradáveis. Mas tem coisas que é possível evitar, sabe? É evitável. E se é evitável, gente, vamos evitar. E como evita? Começando direito. Então, fazendo todos os testes possíveis nos tutores. Isso eu falo também para os protetores, tá? Não é só doar o cachorro, é a forma que você doa aquele cachorro, porque senão você coloca as pessoas e os cachorros em situações em que vai ter que ser tomada uma decisão que não é agradável. Então, nesse caso, o profissional orientou ser doado o cachorro, por quê? Porque era um cachorro agressivo, extremamente reativo e na casa tinha criança. Então, ele tinha três escolhas, né? Nunca mais a criança ir naquela casa, era neta, eu acho, da pessoa, não sei se morava lá, eu não me lembro desse caso, tá? Não lembro se era visitante ou se ele morava. Mas era familiar, isso eu lembro. Podia escolher deixar o cachorro sempre preso num cubículo, porque a casa, ela não dava a chance de você manejar esse espaço. Porque tem casa que você maneja o espaço. Então, por exemplo, tem um portão que vai para um quintal e os quintais são separados. E aí você põe o cachorro num quintal, quando chega a visita, e no outro é possível ficar e tudo mais com segurança. Beleza, não era esse o caso. A casa era gigante, era uma casa bem chique assim, com aqueles espaços todo abertos, não tinha onde colocar o cachorro. Aí onde o cachorro ficava? Numa sala de máquinas, sei lá o que era aquilo, estava escuro quando eu fui lá. Era bem pequeno. E em todo o tempo que aquela criança ficava lá, que era uma criança bem pequena, uns 2, 3 anos de idade, aquele cachorro tinha que ficar naquele cubículo fechado e preso. Então tinha essa opção, né? Ou sempre deixar o cachorro preso, sempre. Ou a criança não ir mais lá, que eu acho que não estava nos planos, né? Porque assim, gente, eu entendo que tem muita gente aí que é adepta disso, né? Principalmente pessoas que não têm filhos, né? Tem bastante gente que não tem filho e fica nos grupos, né? Eu não sei o quanto disso é real, o quanto disso é aquela trollagem básica, que xinga, né? Que criança é maldita, nossa, umas coisas assim que você fala, nossa, a pessoa não tem a menor noção, né? Porque mesmo que você esteja num momento assim de extrema, numa situação difícil assim, é muito difícil que você não vai escolher teu filho ou teu neto, né? Mas é só quem passa por isso para entender. É claro que no dia a dia você não vai ficar fazendo essas ponderações. Mas numa situação extrema como essa, né, que o cachorro não podia ficar perto da criança. Ele mordia mesmo e a criança estava correndo risco. E o cachorro também estava correndo risco. O bem-estar do cachorro estava correndo risco, né, de ficar preso o dia inteiro. Não, isso não é certo. E aí, olhando aquela situação, e o que gerou essa situação? É um problema de planejamento. É um problema de planejamento. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu quero um cão de guarda e tudo, e eu tenho condições psicológicas de lidar com um cachorro que é mais incisivo, é mais agressivo, né, mais dominante, e eu pego esse cachorro, a chance dele não ser o cão agressivo, ele não agredir de fato, é grande. E aí eu tenho um cachorro que dá para manejar. E aí eu não tenho pretensão de ter criança em casa. E aí tudo isso, né? Mas se eu tenho pretensão de ter criança em casa, se eu não tenho onde prender o cachorro, se eu não tenho pulso firme para lidar com o cachorro, e não leiam pulso firme como agressão, tá? Não é agressão. Pulso firme é firmeza no trato, é ter uma linha de coerência e consistência nas atitudes que é necessário para alguns temperamentos caninos. Tem cachorro que precisa de pulso firme. Nada a ver
Pulso firme tem nada a ver com bater, gente. Pulso firme é assim, ó. Você não pode pular. Não pode pular, não pode mesmo. Né? Ai, hoje papaizinho, amanhã não pode pular. Ah, mas deixa o cachorrinho. Não. As regras são claras, elas são cumpridas com retidão todos os dias. E esse cachorro, ele tem que ter atividade, ele tem que obedecer comando, porque ele é um cachorro que tem um temperamento mais forte. Então o tutor precisa ter esse pulso firme de estabelecer bastante regra e elas serem cumpridas, senão vai ter frustração, tá bom? Então, quando não tem esse planejamento, então o que acontece? Tem um outro caso que é interessante também nessa linha, né? Era uma cliente minha, ela me chamou porque ela estava com um Shar-Pei agressivo. Ela queria um cachorrinho para os netinhos dela brincar. Não vamos discutir se isso é certo ou errado, né? Porque quando você fala, eu quero um cachorro para o meu neto brincar, você já está dando uma utilidade para ele. Cachorro não é brinquedo. Não vamos discutir isso agora. Mas o criador de Shar-Pei disse para ela que Shar-Pei era cachorro de criança. Como se houvesse um cachorro de criança, né? Como não existe cachorro de criança, veja bem, se o brasileiro fosse educado para isso, a pessoa já ia falar, bom, não existe cachorro de criança, né? Então esse cara tá falando besteira. Porque também tem essa, né, gente? Eu podia trabalhar muito bem dando consciência para os criadores para eles não fazerem mais isso. Mas percebe que é um trabalho inútil? Porque, na verdade, enquanto houver quem compre e quem aja dessa forma, eles vão continuar vendendo dessa forma. A partir do momento que os tutores tiverem consciência de que isso não se faz, aí vai parar de vender e aí vai ter que mudar, porque se não mudar, vai se lascar, entendeu? Então vamos lá. Aí ele falou que Shar-Pei era cachorro de criança. Gente, que Shar-Pei é um cachorro, é um cão de guarda. É um cão que ele tem baixa predisposição a ser brincalhão, baixa energia, assim, no sentido de... Sabe aquele cachorro que brinca e corre, corre, corre? Não, energético, não é um cachorro energético. É claro que esse cão tem as habilidades dele, né? Então ele é um cão que ele é mais territorialista, ele é um cachorro mais calmo, ele é um cachorro mais atento. Então, percebe que não tem um temperamento errado? Não é errado, o cachorro não é errado. Errado é quem falou para a mulher que aquele cachorro é um cachorro de criança, porque não é. Existem cães mais adequados para conviver com uma criança, dependendo da criança. Então, primeiro, né? Eu tenho um filho, então eu quero um cachorro para conviver com meu filho. Aí eu vou ver, meu filho gosta de brincar com cachorro? Então tem que ser um cachorro que brinca. Meu filho não gosta de brincar, meu filho é aquele cara que gosta de ler, ele é mó calminho, ele quer um cachorro para ficar deitadinho com ele e tal. Não vou pegar um cachorro energético que gosta de brincar, percebe? Então, não é que eu estou pegando um cachorro ou adotando um cachorro para a criança, para a pessoa, não. Mas ela precisa ser um bicho que tenha compatibilidade de temperamento, certo? Senão vai ter problema. Aí, o que aconteceu com essa mulher? Ela ficou com um pipinão. Ela e o cachorro, porque você acha que vai romper? Aonde rompe a corda? É sempre do lado mais fraco. E o lado mais fraco é do cachorro. É por isso que eu falo, a prevenção é a melhor forma, porque, gente, fora a prevenção, é remendo que faz. É remendo, entendeu? Aí tem o caso lá dos velhinhos, né? Os idosos, a pessoa... Tudo bem que tem idoso que é super energético, gente. Tem mais energia que eu. Mas a maior parte dos idosos é super calminho, que fica sentado na frente da TV. Que é no máximo um cachorrinho para dar um passeiozinho curto. Aí, primeira coisa, vai adotar um filhote. Não interessa, qualquer filhote é energético. Tem mais energético, tem menos energético, mas todo filhote é energético. Se não tiver o mínimo de energia, tá doente. Eles são energéticos por causa da idade, são brincalhões. Aí tem que ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo, tem que ensinar que não pode roer. Ai, Alessandra, mas o meu filhote é bonzinho e não é doente. Tá bom, é exceção, eu não tô falando de exceção aqui, eu tô falando de regra. E a regra é, filhote é energético. E aí, o idoso fica lá com pipi não. E aí vai romper de que lado? Do idoso?
Não, do cachorro. E aí, mesmo assim, vamos supor, o idoso não vai doar, não vai abandonar, não, não. Essa pessoa vai ficar com qualidade de vida péssima, o cachorro também. Então vamos começar certo, sempre. Eu vou repetir isso 1 milhão de vezes, pode me chamar de chata, não tô nem aí. Aí você tem lá o caso do agressivo com criança. O cachorro ele é intolerante à contrariedade. E aí ele tem uma criança que vai eventualmente puxar uma orelha. Por mais que o pai e a mãe sejam pessoas conscientes, né? Que, gente, por favor, não é para o cachorro de novo, não é brinquedo. O cachorro é um indivíduo e ele precisa ser cuidado como tal. Ele precisa ter a individualidade dele preservada. Ele precisa ser garantido isso para ele, tá? E eu já gravei uns outros vídeos aí até de caixa de transporte, limite, para dar limite para essas crianças, tá? Mas acidentes acontecem, então vamos supor, eu tô lá cozinhando e tal, aí a criança de 2 anos tá lá na sala, aí ela inventa de pegar a orelha do cachorro, mas não é pra nada, é pra enfiar o dedo dentro, por quê? Porque é um buraco e ele quer ver. Uma vez eu tava com um filhote de Shih Tzu em casa, mas era uma almofada o cachorro, não fazia nada, era uma gracinha, super calminho, é legal? É legal, mas imagina só esse cachorro para um atleta que quer um cachorro para correr com ele. É um porre, porque o cachorro nem passear não gosta, entendeu? Um cachorro que cansa fácil, que não tem energia para isso, que não quer isso, ele quer dormir o dia inteiro e comer. E não é doente. E era assim o Shih Tzu. E aí o Shih Tzu estava em casa, porque os pais dele foram viajar, e eu super cuidadosa, né? Eu sempre ensinei minhas crianças que não pode, que tem que ficar distante, que o cachorro é vivo. E aí eu sempre, né? E porque eu sempre convivi com cachorros, meus filhos sempre conviveram com cachorros. E aí esse Shih Tzu estava no sofá, e era uma cozinha americana, e eu estava cozinhando. E aí, quando eu vou ver, tava um silêncio, e é sempre bom, né? A gente vê, tanto cachorro quanto criança, e vai ver o que tá acontecendo. Quando eu cheguei na sala, o meu filho tava pegando assim, ó, ele pegou o olho do cachorro, o cachorro tava dormindo, né? Dormindo não, ele tava com o olho fechado. Aí o meu filho pegou o olho do cachorro, fez assim, ó, e tava quase pondo o dedo dentro. Ai, eu dei um grito, coitado, assustou a criança, assustou o cachorro, assustou todo mundo. Mas depois eu expliquei que não podia, que o olho era frágil, que não pode pôr o dedo, mas olha, foi por um pouquinho e não é descuido. Não é descuido, entendeu? Porque rede social é uma coisa tóxica, né? A gente vê muita gente julgando o tempo inteiro e julga os pais e julga. Não tem como você ficar 100% do tempo olhando a criança. E criança é criança. Criança é curiosa, não é maldade, é curiosidade, pura e simples. Eles não têm noção de consequência. E aí, você tem esses acidentes. Agora, vamos supor que não fosse um cachorro almofada, que fosse, sei lá, a outra lá que eu ficava, que era uma Akita, um pouco reativa, não muito, ela não era muito afeita a contrariedade, não. E se fosse ela, podia ter mordido meu filho, entende? Então, os temperamentos do humano para o cachorro precisa ser compatível. Tem um outro caso muito interessante, que eu acho que eu devo ter contado em algum vídeo meu, mas eu acho sempre válido contar de novo, que era um cachorro, claro, essa tutora ela não adotou esse cachorro por vontade própria, ela foi assim, impelida a ficar com esse cachorro, porque esse cachorro, ele era maltratado por uma outra pessoa, e ela gostava muito de cachorro, ela já tinha o cachorro dela, né, que era um labrador, mas esse cachorro era maltratado. E aí ela brigou com a pessoa que maltratava, e a pessoa brigou com ela e falou assim, se você tem tanta preocupação assim, pega pra você. E foi o que ela fez, pegou, né? Então ela ficou meio que sem ter muita escapatória ali, foi uma... É igual os meus cachorros, né? Por mim eu não teria cachorros agora, porque eu tenho noção das minhas condições. Mas largaram aqui. E o que eu faço? Largo o cachorro aí e deixo ele, né? Eles eram filhotinhos, eu ia deixar eles lá, porque aí aqui tem animal selvagem, eles podiam ser devorados por algum bicho, e aos poucos, né? Porque o outro que a gente achou no vizinho aqui, num terreno que não tem ninguém morando, ele já estava sendo comido, gente. É muito triste, tá? É muito triste. Abandonar cachorro é um negócio muito triste, tá? E é por isso que eu trabalho muito na prevenção, porque é para evitar esse tipo de horror, né? E aí essa pessoa pegou esse cachorro, porque ficou com pena, que estava sendo maltratado, e foi cuidar dele, e era totalmente incompatível o temperamento delas, entende?
Então, o que que ela fez? A vantagem é que a mulher tinha muito dinheiro e tinha dinheiro para contratar uma pessoa para tornar a vida do cachorro viável. A vida do cachorro era boa, era não faltava nada pro cachorro, então tinha distração, tinha atividade, né? Então assim, mas eu ia na casa da mulher todos os dias, eu ia 4 vezes por semana na casa dela para ficar com essa cachorra, para passear com ela, porque por mais que eu tivesse treinado ela para passear, a tutora ela não conseguia ter aquele pulso firme que eu falei para vocês. Essa cachorra ela precisava de regras rígidas e essa pessoa ela cantava neném pro cachorro. Ela virou para mim e falou: Alessandra, meu temperamento não é incompatível com isso que você está me dando de atividade. Então, gente, percebe que, claro que no caso dela não foi uma escolha, mas imagina só, você vai lá, você não tem o temperamento que é compatível com aquele temperamento daquele animal e você adota aquele animal. Olha, eu posso garantir que a vida de vocês dois não vai ter qualidade. Então, voltando, não existe temperamento certo e errado, né? Ah, esse cachorro é bravo, então não serve. Não. Tem gente que prefere um cachorro bravo. Eu mesma queria adotar um cão aqui para o sítio, porque eu precisava de um cachorro grande que metesse medo, mas eu não queria um cachorro bravo, eu tenho essa noção. Um cão grande já basta para assustar as pessoas. Porque o meu sítio já tinha sido assaltado, tinha sido vandalizado, e eu queria um cachorro para assustar, né? Eu nem queria cachorro mais, porque a minha poodlezinha era idosa, e ela, assim, super reativa a outros cachorros, e ela cega, entendeu? Eu ter outro cachorro naquela hora, o que eu ia fazer? Eu ia diminuir a qualidade de vida dela, né? Os meus filhos já não atormentavam ela, então, porque aquilo que eu falei, eu ensino os meus filhos a não atormentar o cachorro. Mas, imagina só um outro cachorro, né? Então ela ia ficar chateada, e aí eu não queria mais, ela já estava bem velhinha, eu falei, quando a Linda morrer, eu não quero mais cachorro. Mas deu esse problema e eu precisava desse cachorro aqui, mesmo para ficar comigo, porque quando eu vinha para cá, eu morava aqui perto, né, alugado. Quando eu vinha para cá era super perigoso, eu ficava sozinha aqui, que não tem telefone, não tem sinal, não tem nada, né? E era perigoso. Uma vez até dei de cara com um cidadão dentro do sítio, querendo fazer fogueira embaixo de uma araucária. Quem entende o que é uma araucária entende o problema que ia ser, né? A araucária pega fogo, tem uma resina que ela é muito comburente, ela pega um fogo assim que é, nossa, muito. E ia pegar fogo em tudo aqui, né? E aí, dentro dessa... que a gente lida com realidade, né? Dentro dessa realidade, eu queria um cachorro de guarda. E fui atrás, né? A pessoa falou, não, ele é bonzinho, ele é um pouco medroso, mas ele é bonzinho e tal. Eu falei, bom, dá pra lidar, né? Quando eu trouxe aqui, o cachorro matou minhas galinhas, aí tudo bem, sabe? Matou as galinhas, aí você fala, putz, mas é porque é cachorro, né? Os meus cachorros também matam galinha. E ele matou a minha cachorra. Porque a minha cachorra era uma velhinha bem rabugenta. Ela era muito rabugenta, muito. E ele foi cheirar ela deu aquela rosnada pra ele. Quando ela deu a rosnada, ele catou ela, chacoalhou e matou. Então, qualquer cachorro faria isso? Não, de jeito nenhum. Tem cachorro que pode ser um pincher e ele pode ser sei lá, um São Bernardo. O cachorro rosnou, ele sai. Mas aquele cachorro não, aquele cachorro ele tinha uma agressividade, eu já tinha visto isso, só que como eu trouxe o cachorro de São Paulo, eu falei, caramba, eu tenho que devolver esse cachorro, mas não dá pra ser agora, porque é meio longe, sabe? Mas eu devolvi o cachorro. Ah, Alessandra, mas entendeu? Não dava. Como que eu fico com um cachorro que por uma mínima contrariedade, ele mata? Imagina se fosse um filho meu que estivesse ali correndo ou tivesse pego a orelha dele. Era uma criança morta porque ele era gigante. Então, gente, assim, ó, tudo isso por quê? Porque não se tem a cultura de fazer a combinação certa de temperamentos do humano com o temperamento do cachorro. E é tão simples fazer. Ah, Alessandra, então quer dizer que se fizer os testes, nunca mais vai ter problema. Não, né? Não é isso, porque nenhum teste é 100%. Se alguém virar para mim e ficar, né, nem se você pensar o contrário e quiser ficar comentando que isso não funciona, nem perde seu tempo, porque eu sei os limites da técnica, tá? Funciona sim, não é perfeito e é melhor que nada. É melhor que essa balbúrdia que está acontecendo aqui, né?
Porque é isso, é balbúrdia. As pessoas adotam o cachorro porque acham bonitinho, chega em casa, vê que o cachorro não é nada daquilo que ela esperava e joga fora, gente. Joga fora. E é isso que eu não quero. Então, se eu tenho uma ferramenta que pode me ajudar a reduzir um pouquinho só essa problemática, eu vou usar. E o resultado, o laudo que se consegue com o teste de temperamento, não é assim, esse cachorro tem temperamento X, que nem existe isso, né? A gente dá uns nomes, descreve, eu descrevia muito. Eu gosto de descrever, mais do que dar um nome. Porque o nome não significa muita coisa, né? Cada um pode interpretar. Eu falo aqui, é pulso firme, você pode entender uma coisa e eu tô falando outra. Por isso que eu explico. Mas eu garanto que eu vou conseguir chegar bem mais perto de uma adoção mais saudável do que se a pessoa for na feira de adoção e falar, eu quero esse cachorrinho porque ele é bonitinho. Entende? Tá bom? E assim, eu falei dos extremos, né? Eu falei do agressivo. Mas tem outros temperamentos também, por exemplo, daquele que eu falei, da pessoa ser atleta e pegar um cachorro muito pacato. É claro que não chega ao extremo, né, do perigo de morte, do risco da integridade física e tudo, mas é uma frustração. Você pega um cachorro para te acompanhar. E aí ele não acompanha. E aí o que eu faço? Eu paro de fazer exercício porque, meu cachorro não faz exercício. Não, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar sozinho em casa, porque a corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco. Ele vai ficar sozinho em casa mais tempo, porque como eu peguei um cachorro para se exercitar comigo e eu vou correr, eu corro 1 hora por dia e essa hora eu podia estar com o cachorro, ele vai ficar mais 1 hora sozinho. Entendeu? E é maldade isso? Não! Não, a pessoa não pegou o cachorro e é mamar a pessoa, nada disso. É só uma questão de que eu não vou deixar de correr porque o meu cachorro não quer correr comigo. É por isso que o papel do profissional é esse, é alertar, dar consciência e mostrar um caminho bom, né? E aí existe um teste, que é o teste de Volhard. Eu gostava muito de fazer o teste de Volhard, tá? Porque no teste de Volhard, teve até um vídeo que eu falei sobre isso, né? Que quando você tem um cachorro dentro de um grupo, ele mostra uma coisa. Quando esse cachorro sai do grupo, ele mostra outra coisa. O grupo ele tem influência direta na expressão do comportamento do cachorro. É como ele fica, né? Porque o comportamento do cachorro, ele é uma junção da genética dele com a interação com o meio, tá? A genética ela não vai fazer tudo sozinha. Então o grupo ele tem essa influência. Se eu tiro esse cachorro desse grupo e levo ele vai viver sozinho em casa, aí ele vai mostrar o temperamento sozinho em casa, interagindo comigo. E isso pode ser outra coisa, eu posso ter grandes surpresas desagradáveis. Agradáveis também, mas desagradáveis, muitas vezes. Então, o teste de Volhard, ele é feito em filhote e ele pressupõe você catar esse filhote e colocar ele separado do grupo dele já. E aí, nessa separação, eu faço o teste separado no lugar que ele não conhece, nem o cheiro e tudo mais. Então, eu coloco ele numa situação de alerta. E aí, eu vou testar o alerta longe do grupo, tá? É 100% essa técnica? Não, não é 100%. Mas eu consigo identificar como aquele cachorro lida longe do grupo. É lógico que depois que ele está interagindo com as pessoas, lembra, ele está em outro grupo, então ele vai começar a interagir de outra forma. Então vai ter alteração? Vai. Mas com certeza é com menos surpresas. E tem um teste que é feito em adulto também. Então, tanto se a pessoa for adotar cão adulto quanto cão filhote, tem um teste para cada um, dá para fazer. E é assim, não é só o temperamento que vale. Eu vou adotar um cão filhote, eu vou adotar um cão jovem, eu vou adotar um adulto, eu vou adotar um idoso, tudo isso conta. E aí existem questionários muito legais para serem feitos para o tutor. O ideal seria que toda a ONG fizesse isso, os dois testes. O teste de temperamento para o cachorro e o teste de possibilidade de adoção para o tutor. E aí avaliasse esse teste e fizesse o match, né? O Tinder. Só que um Tinder mais acurado, um Tinder mais acertado para o bem-estar da relação entre essas duas pessoas. Então, eu acredito que é preciso
primeiro, né, as pessoas que trabalham com cães precisam se preparar profissionalmente para esse tipo de demanda, é importantíssimo, e as pessoas que adotam precisam entender que é necessário isso, porque a maior parte das pessoas nem imagina que isso é possível. Vocês entendem? Então, qual é o papel de quem está assistindo esse vídeo? O papel é trabalhar como uma pessoa que passa a informação adiante, né? Porque essa informação é importante, a gente vai educando, porque não existe esse serviço assim, plim, no mercado, porque não existe demanda. Mas a partir do momento que existe demanda, vai ter como arcar com essa demanda, tá certo? Eu aplicava teste de Vohard em ninhadas de raça e era muito legal, tá? Mas se aplicar, olha só, gente, não é aplicar o teste na ninhada ou nos adultos de um abrigo e doar para qualquer pessoa. Não é assim, ai, o que você quer? Você quer um cachorro que brinca mais ou que não? Não, não é a pessoa que escolhe, percebe? É uma interação, olha só. Tem que fazer o teste no cachorro e fazer o teste no humano, porque não é o que ele quer, é o que ele pode, tá? É o que ele pode ter, porque se a pessoa quer um border collie, mas ela mora num apartamento 30 metros quadrados, pode, claro, a gente pode tudo, mas não deve, gente. Não deve, porque vai dar porcaria esse cachorro. Se essa pessoa não sair com esse cachorro para todos os lugares com ele, não, olha, eu trabalho das 8 às 8 e o tempo que eu fico em casa eu tô morta. Pronto, vai pra rua, vai ser doado. Ou, olha só, vai fazer eutanásia, tá? Então, precisa ser, para dar certo, precisa fazer as duas vias. Porque, né, não é para isso não é para ser feito para, como fala, para agregar valor na ninhada. Não, né, gente? Não. Isso é para ajudar a diminuir os problemas, não é para agregar valor à ninhada. Tá certo? Então é isso, essa era a mensagem que eu queria passar. Não existe temperamento errado, existe só a junção das peças erradas que dá problema, e isso para mim, essa parte do trabalho para mim é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito de trabalhar com isso, porque me dá prazer ver quando eu ajudo uma adoção e ela dura até o fim da vida. E não só até o fim da vida, porque existem muitas pessoas que ficam com cães até o fim da vida, mas sem nenhuma qualidade de vida. Existem muitas pessoas extremamente responsáveis. Eu tenho uma amiga, amicíssima minha, que eu não teria passado pelo que ela passou. Eu juro, eu não tenho aquela presença de espírito dos males, dos pepinos que ela enfrentou. Ixi, acho que eu fiz um barulho, né? Apertei o microfone. Dos pepinos que ela aguentou por causa dos cães, que ela também adotou por causa de um acidente. E olha, foi até o fim da vida de cada cachorro que deu um problema enorme na vida dela. E foi, olha, muito tempo, gente, é coisa de quase 20 anos cuidando de cães problemáticos. Olha, sabe, não tem qualidade de vida. Então precisa ter qualidade de vida. É claro, Alessa, você está falando de uma coisa utópica, porque hoje a gente tem uma superpopulação canina e a torneira que enche o vaso é maior do que a torneira de vazar por baixo. Eu sei, só que se a gente não começa por alguma ponta, nunca vai solucionar, só vai dar mais problema e mais problema. É um ciclo, tá? Então vamos lá trabalhar junto, que a gente consegue melhorar um pouquinho essa realidade. Toda terça e quinta tem Vida de Cão e a gente se vê na próxima.